Olá mais uma vez, amigos da Bíblia sem maquiagem. Já terminamos o primeiro trecho do capítulo 7. Leitura e vocabulário. O vocabulário veio rascunho. É assim que começa. Primeiro eu coloco ali no caderno, depois é que eu passo pro Word para ficar mais organizado. Eu estava muito ocupada dessa vez, não deu tempo. Então, coloquei a fotografia mesmo do caderno. Espero que tenha dado para você acompanhar. Teve coisas que eu queria ter falado ali e não falei. Não falei em tempo. As profetisas, lembra que os profetas já estavam lá? Arão foi convidado para ser o profeta de Moisés, mas os profetas da Bíblia, os outros que Deus chamou, todos eles tiveram uma missão, que era deixar escrito para as gerações futuras os planos de Deus. As profecias todas já passaram, nós estamos na última delas. Já falei para você, nós estamos no capítulo 24 do livro de Mateus. Jesus pediu para a gente acordar, prestar atenção, vigiar. E esse capítulo 24 de Mateus se completa no Apocalipse, no capítulo 6. Vá ver. E vá ver se não se conclui ali. Está tudo escrito na Bíblia. A gente é que tem que procurar. A gente é que tem que procurar se instruir. O que eu queria falar hoje das profetisas? As mulheres são muito rejeitadas na igreja. Você sabe que aqueles que querem tomar o poder, aqueles que querem se apropriar da palavra de Deus, dizem que a mulher não tem o direito de ser pastora. Mas quando você leu a Bíblia, você vai ver que Raquel era pastora, você vai ver que Rebeca era pastora, você vai ver que a primeira mulher de Moisés, a Zípora, era pastora, ela e as irmãs dela. Então por que uma mulher não pode ser pastora? Um pastor, hoje em dia, foi tirado dali da Bíblia, era pastor do rebanho. Por que uma mulher não pode pastorear o rebanho? Elas pastoreavam o rebanho na Bíblia. E as mulheres têm tanto poder de palavra quanto os homens. As profetisas eram importantes. Não tem ali a profetisa Débora, no capítulo 5 do livro dos Juízes? Os soldados nem queriam ir para a guerra sem a profetisa Débora, na história do rei Josias, no segundo livro dos reis. Ele pediu instrução para a profetisa Hulda sobre o que eles têm que fazer. Não tem livro sobre ela. Mas se ela não fosse importante, Josias não mandava, eles pediam instrução para ela. Eles não querem que a mulher seja pastora, mas a mulher tem tanto poder da palavra quanto os homens. Todo mundo tem que levar Deus para as pessoas. Não importa o nome que vão dar para você, quando você for levar Deus para as pessoas, é a sua missão. Jesus disse, ide e pregar esse evangelho do reino em todas as nações, quando ele ressuscitou. Ele não disse só você, homem, ele disse todos. Quando você vê o capítulo 2 do livro dos Atos, vai ver que tanto as mulheres quanto os homens receberam o Espírito Santo. E eu estou aqui hoje, penteadinha para São João. E a gente começa a falar Bíblia e São João, mas São João não é uma festa pagã. Sim, São João é uma festa pagã, como todas as outras festas que a gente comemora hoje. Deus deixou muitas festas. Vai ler lá no capítulo 23 do livro do Levítico, quanta festa Deus deixou. Mas aquelas festas não existem mais. Toda festa que a gente comemora hoje são pagãs. Qual o problema da festa de São João? O problema da festa de São João é que São João não era santo. Ele era o quê? Ele veio aqui para falar de Jesus, ele veio apresentar Jesus para o mundo. O nosso maior pecado está na alimentação. Sabe qual era a alimentação do João Batista? Que é esse que a gente comemora agora? Mel e gafanhoto, era isso que João Batista comia. O que é que a gente come hoje? É bolo de fubá, é amendoim, é pipoca, é batata doce, é doce de abóbora. Eu vou falando e já vai me dando água na boca. O nosso maior paganismo é a comida, não é? E a gente gosta de comer. O importante é a gente não idolatrar o homem como santo, porque o santo de Deus era aquela pessoa que se apartava das maldades do mundo. Inventaram aí os santos, agora dizem aí que tem um santo. Cada santo tem seu dia. Não é assim. Não era nem para existir santo. Agora, se eu fizer uma coisa boa, se eu fizer uma boa obra, já viro uma santa. Não é. Não era isso, a santidade de Deus. Era ser apenas separado. Aquele vocabulário terminou. Deixei você com uma pulga atrás da orelha naquele vocabulário. Foi? Será que é Deus que está interferindo aí nos milagres que os magos vão fazer? Porque às vezes a gente não sabe quando é Deus atuando ou quando é o outro. No capítulo 24 do segundo livro de Samuel, ali está dizendo que foi Deus quem incitou Davi a contar o povo. Mas quando você vai ler o livro das crônicas, não foi Deus, foi o outro. Então, às vezes a gente se confunde. Será que foi Deus? A gente não sabe. Por isso que eu deixei aquela pergunta. Você tem uma resposta? Você pensou nisso? Hoje nós vamos então à segunda leitura e eu já vou aproveitar para colocar também o vocabulário. A leitura é pequena. Sempre que a leitura é pequena, eu aproveito para matar 2 coelhos com uma cajadada só. Vamos ver então esse segundo trecho do capítulo 7, leitura e vocabulário. Êxodo 7, dos versículos 14 ao 18. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés:
O coração de Faraó está obstinado e recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã, Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele, na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. E conforme combinado, vamos às palavrinhas de hoje? Vamos ao segundo capítulo da novelinha de Deus e Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o meu povo. E se voltarmos ao primeiro trecho desta mesma leitura, o que diz no versículo 13? O coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Se ele mesmo endureceu o coração de Faraó, agora o coração de Faraó está obstinado ao invés de endurecido. Mas é como trocar 6 por meia dúzia. É a mesma coisa. Deus vai usar essa mesma tática de endurecer o coração de alguém para se amostrar ao povo dele. É o que Moisés diz em Deuteronômio 2:30. Aqui o coração de Faraó está obstinado. Obstinado aparece só agora, mas depois só aqui no Êxodo. Está em pelo menos 3 capítulos. E está falando do povo que Deus veio libertar. Outra novidade desse versículo é o verbo recusar. Na maioria das vezes é Faraó recusando deixar ir o povo conforme a vontade de Deus. Mas uma história interessante está em Atos 10:47, quando Pedro é enviado por Deus ao centurião Cornélio. No final, Pedro acaba batizando este homem que era um gentio. Portanto, Pedro foi enviado aos gentios antes de Paulo. No versículo 15, Deus diz a Moisés: vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E por aí se vê que Deus sabe mesmo tudo. Faraó sairá às águas do rio Nilo, que era onde tomavam banho, pois ainda não havia chuveiro. Foi aí mesmo que Moisés foi encontrado 80 anos atrás pela filha daquele faraó Meló, que era o pai deste faraó, Adicam. Deus especifica em detalhes como Moisés tem que se apresentar a Faraó. Pôs-se em frente dele na praia do rio, tomando na mão a vara que se tornou em cobra, que aliás foi um milagre que ele mesmo fez. Eu já te disse que vi um filme que o protagonista dizia: Deus está nos detalhes. Eu já te disse que essa vara tem uma história toda própria no livro de Jazar. Eu já te disse para você baixar o livro de Jazar e ler. Deus prossegue a instrução. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não me tens ouvido. Nada a acrescentar aqui, é só Deus reforçando a atitude de Faraó, que afinal foi ele mesmo que antecipou. Mas pode surgir uma velha questão: por que é que Deus se intitula Deus dos Hebreus? Deus continua no versículo 17: assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com essa vara que tenho na minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Confusão na área. Eu sou o Senhor versus eu, com essa vara que tenho em minha mão, ferirei as águas. Você não acha confuso os dois eu? Você não acha confuso eu sou o Senhor, depois eu com essa vara na mesma frase? Quem está com a vara na mão, afinal? É Moisés ou é Arão? E agora, ferir não é mais ferir de maneira a machucar ou matar,
pois está falando das águas que estão no rio. Esta é a primeira praga que vai acontecer no próximo trecho. As águas tornando-se em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. Por isso é que vamos voltar a falar nisso com mais detalhes no próximo trecho. Mas é importante esclarecer que as náuseas que os egípcios nausear-se-ão só existem nessa história. Se você achar em outro lugar, compartilhe aí nos comentários. E aí tem mais liçãozinha de português. Este tempo verbal conjugado no futuro ficou esquecido no passado. Mas por hoje ficamos por aqui, pois o próximo trecho é muito semelhante e ali o vocabulário vai ser separado da leitura. Assim dá para falar mais sobre cada palavra destacada. A Bíblia Sem Maquiagem se despede, aguardando você para a leitura do terceiro e último trecho deste capítulo 7. Até lá!